Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro domingo depois do acampamento. Para vocês que foram no acampamento, vocês sabem que foi um período muito especial. Para vocês que não foram no acampamento, vocês precisam saber que foi um momento muito especial. Por isso, antes de começar essa mensagem hoje, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, contando um pouquinho daquilo que aconteceu no acampamento, para você que foi relembrar e se alegrar com a gente, para você que não foi, entender um pouquinho do que significa o nosso acampamento. Pode soltar o vídeo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Tivemos a exposição das Escrituras feito pelo Paulo On, foi um tempo de relembrar aquilo que o Senhor nos ensina, mas também foi uma oportunidade de conhecer melhor uns aos outros, gastar mais tempo juntos, descobrir que nessa igreja nós temos artilheiros. Não é isso, João? Quantos gols o João fez no nosso grande jogo, João? 3 gols. Vocês não acham que quem faz 3 gols no acampamento tem o direito de pedir uma música no culto? É isso, a gente descobriu que tem gente aqui que joga muita bola. A gente descobriu que tem gente que não joga nada também, que foi muito legal de perceber. Mas se quem faz 3 gols pode pedir música, quem faz 6 gols pode pedir o quê? Aumento de salário? Aceito. Gente, eu fiz 6 gols no futebol. Aí você se pergunta, que tipo de zaga permite que um pastor, com troca de pescoço, sedentário, consiga fazer 6 gols? Eu acho que o pessoal não quis me marcar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eles falaram, deixa o pastor ter uma vitória na vida, deixa ele fazer um golzinho. Mas eu acho que quem faz gol pode pedir música no culto. 6 gols, você acha isso? Cadê o Renato?
Renato, posso pedir um hino? Não, eu vou pedir um hino. 6 gols merece um hino. Pode ser? Aceitável? Queria o hino do São Paulo, pode ser? Queridos, o acampamento foi muito legal. Tivemos várias oportunidades de interagir, de aprofundar relacionamentos. Você que foi, você sabe, foi muito legal. Você que não foi, nós queremos ver você lá no ano que vem. Mas vamos lá, pessoal, nós vamos voltar para a nossa série. Desculpa, perdão. Nós precisamos lembrar disso daqui. Você que foi no acampamento, pegue o seu celular, aproveita e faça uma pesquisa de satisfação. Nós queremos saber como que nós fomos no planejamento no planejamento e na execução. O lugar que a gente foi é nota 10, o time que trabalhou foi nota 10, fizeram tudo o que era necessário para que esse acampamento acontecesse muito bem, mas nós gostaríamos de melhorar. Então, para ficar ainda melhor para o próximo ano, nós gostaríamos de ouvir vocês também. Se você não foi e quiser dar um pitaco, só dá um monte de nota positiva lá para a gente. Está aparecendo aqueles recadinhos de vendedor de loja, né, que fala assim, faz a minha avaliação lá, senhor. Entregador de iFood agora. Queridos, esse é o link para vocês, mas vamos lá, eu quero voltar para a nossa série de mensagens. Se você ainda não tem acesso aos nossos devocionais e guias de estudo, mais uma vez está aí. Mas hoje eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, nós chegamos no lugar mais difícil da nossa série. Nós estamos na mensagem mais complicada da nossa série. Por quê? Porque nós já olhamos para as Escrituras e vimos lugares que nós podemos errar como pais. Nós já aprendemos sobre a importância da Escritura ser central no ensino e na educação dos nossos filhos. Nós já vimos sobre o discipulado deles dentro de casa, sobre a instrução que nós temos que oferecer para eles, mas a bem da verdade é o seguinte, nem sempre os nossos filhos vão se comportar da maneira que as Escrituras ensinam. Nós podemos melhorar de acordo com as Escrituras à medida que somos confrontados por ela, mas a bem da verdade é que os nossos filhos não vão se comportar tão bem assim. E aí vem a pergunta, o que é que eu faço quando tudo dá errado? Você sentou, replanejou a sua visão de educação de filhos, você voltou para as Escrituras, você lembrou do Evangelho, você entendeu que a maior necessidade do seu filho é Jesus Cristo e não a sua orientação, ele precisa muito mais de Jesus do que qualquer outra coisa, e você, de coração, resolveu se dedicar a instruir, educar, corrigir, mas o seu filho não escuta a tua voz. Tudo o que você fez deu errado. O que é que você vai fazer? Essa é a parte mais difícil da educação, porque essa é a parte que nós ou não queremos admitir que ela é necessária, ou nós simplesmente desistimos de acreditar que ela é importante. Que é quando nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Essa parte é difícil. E essa parte é tão difícil, ela é tão complexa, que só nessa semana eu gastei mais de 30 horas para tentar colocar, nesses minutinhos que nós vamos ter, aquilo que eu entendo ser a melhor orientação das Escrituras para famílias cristãs que querem ensinar seus filhos de acordo com as Escrituras. Esse é um assunto tão diverso que, ainda que eu tenha feito todo esse trabalho, eu ainda não sei se eu consegui apresentar da maneira mais clara possível. Mas eu vou apresentar para vocês da maneira mais clara que eu consegui até aqui, o ensino das Escrituras sobre a disciplina dos nossos filhos e como nós podemos executá-la. Eu acredito que nós precisamos aprender a exercer a disciplina dos nossos filhos dentro de casa e nós precisamos fazer isso com muito temor. Por isso, antes de iniciar esse momento, eu gostaria de ler uma frase que me chamou muita atenção no livro Desafio aos Pais, o livro que temos citado algumas vezes aqui. Ele disse o seguinte, o Paul Tripp, é bastante óbvio afirmar que o insensato precisa de sabedoria. E como pai ou mãe de insensato, é necessário que você esteja sempre em busca de momentos de sabedoria. Deus lhe dará oportunidades diárias para demonstrar como a sabedoria divina é bela, protetora, prática, útil e boa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, os nossos filhos eles não nasceram somente pecadores, eles também nasceram insensatos. Os nossos filhos, por mais bonitinhos que eles sejam os mais fofinhos do planeta Terra, eles vieram com um coração dominado pela insensatez. E o oposto da insensatez é a sabedoria. A Escritura nos ensina, especialmente nas suas obras mais poéticas, que o caminho do insensato é um caminho sempre ruim.
E o caminho da sabedoria é um caminho sempre bom. Os nossos filhos não vão escolher o caminho da sabedoria se eles não souberem como que é o caminho da sabedoria. E é por isso que nós pais temos que instruir com sabedoria dentro de casa e apontar para a sabedoria divina, porque o coraçãozinho insensato deles vai dirigi-los à tolice e não à sabedoria. E é por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para apresentar para os nossos filhos quão bela é a sabedoria divina. E aqui já estamos pressupondo que, como pais, nós buscamos ser exemplos para os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplares para eles. Eles precisam olhar para nós e encontrar em nós, no nosso modo de viver, sabedoria. Porque senão não vai adiantar pregar a respeito da sabedoria. Porque pregar a sabedoria e não viver a sabedoria não é nada sábio, é hipócrita. Mas uma das áreas em que a sabedoria divina se faz mais importante é na área da disciplina. Quando nós vamos precisar confrontar o coraçãozinho insensato dos nossos filhos, e eles vão precisar ser corrigidos. E olha só como ele continua. Ele diz o seguinte: uma vez que os seus filhos não vêm ao mundo sedentos por sabedoria, você deve comprometer-se com a função de vendedor. Você precisa comprometer-se a vender diariamente aos seus filhos aquilo que eles não estão buscando, fazendo isso mostrando a beleza dessa sabedoria. Sim, não se aborreça quando tiver que disciplinar o seu filho. Um Deus gracioso está lhe dando uma oportunidade de fazer parte do resgate deles. Eu gosto muito dessa perspectiva. Ele diz o seguinte: os nossos filhos precisam de sabedoria. Nós precisamos apresentar sabedoria para eles. Mas o coraçãozinho insensato deles vai sempre levá-los para outro lugar. Mas a disciplina bíblica é parte do processo de resgatar essa criança. Não no sentido de que eles vão se tornar mais salvos ou mais perto da salvação. Não, não, não. O resgate que ele está falando é o resgate da insensatez. É o resgate da tolice. O nosso Deus tem todo o interesse de usar os pais dentro de casa para tirar os filhos do caminho da insensatez. E a disciplina é o lugar onde nós, pais cristãos, vamos ter o privilégio de manifestar sabedoria, exercendo uma disciplina que é de fato bíblica. Lembre-se, quando o seu filho precisar ser disciplinado, Deus te deu uma oportunidade de sabedoria para participar com ele do projeto de resgate do seu filho. Por isso, nessa manhã, eu quero fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, eu vou definir alguns termos com vocês. Quando nós falamos disciplina bíblica, nós ouvimos coisas diferentes. Talvez no seu coração você ouviu disciplina física, mas na sua experiência, no seu coração, você sentiu as agressões que você sofreu. Talvez você tenha ouvido eu falar sobre disciplina bíblica e lembrado de conselhos que você ouviu nesse mundo que sugerem que a melhor disciplina a fazer é uma disciplina que não tenha nada de maneira física. Por isso nós precisamos definir termos. E eu quero apresentar para vocês 3 termos que nós precisamos ter claramente divididos nessas definições, para nos ajudar a entender o que é que a Escritura ensina. Primeiro nós vamos definir, depois eu vou demonstrar para vocês como que esse princípio é apresentado na Escritura. E por fim, eu quero apresentar um caminho de sabedoria para vocês evitarem os extremos apresentados na definição. Para que nós, como pais, possamos trilhar o caminho da sabedoria, evitando os extremos. Porque quando nós falamos sobre disciplina, é muito mais difícil definir o limite da sabedoria na disciplina dos nossos filhos. É muito mais difícil do que identificar os extremos. Os extremos são claramente apresentados nas Escrituras e nós vamos fazer isso nessa manhã. Nós vamos olhar para os extremos, defini-los. Vamos demonstrar biblicamente qual é o caminho da sabedoria. E eu vou apresentar para vocês uma maneira prática de como exercer uma disciplina bíblica dentro da sua casa, evitando os extremos, que nós somos chamados a condenar. Primeiro passo, nós vamos definir então. Quais são as definições que eu quero que você aprenda? Como eu já mostrei para vocês, são 3 caminhos. Essas 3 definições que eu vou apresentar para vocês vão nos apresentar 3 caminhos distintos. De um lado, nós vamos ver a permissividade. A permissividade é um modo de educação de filhos muito comum nos nossos dias. A permissividade, ela nasce da preguiça, ela é um ato de inércia.
A permissividade é quando você decide que a melhor decisão a fazer é não decidir nada. E você não faz absolutamente nada, você é inerte. A origem disso é um coração preguiçoso, porque disciplinar filhos dá trabalho. Permissividade, ela tem medo de confrontação. Ela acha que confrontar pessoas, incluindo os filhos, é uma coisa muito ruim. A permissividade, ela tem medo de ser duro demais. No coração tem um temor de passar dos limites. Então eu escolho esse lado permissivo porque é mais fácil para mim. Mas no final ele tem temor aos homens, porque o que as pessoas vão pensar de mim se eu exercer uma disciplina com os meus filhos? Especialmente num mundo como o nosso, que não sabe definir bem o que é disciplina, e as pessoas, quando ouvem disciplina, escutam agressão. Então, para evitar o confronto, para evitar ser duro demais, por medo do que as pessoas vão pensar, eu vou me tornar um pai permissivo, uma mãe permissiva, e eu vou ser inerte aos pecados dos meus filhos. Isso é permissividade. Esse é um extremo que a Escritura vai nos ensinar a evitar. O problema desse momento, essa visão de permissividade, é que Provérbios nos ensina que quem retém a vara odeia o seu filho. Quem deixa de disciplinar fisicamente o seu filho, ele odeia. Quem o ama buscará discipliná-lo. A permissividade, ela viola um ensino claro das Escrituras, de que a disciplina física tem que acontecer. É um princípio ensinado nas Escrituras. E nós olhamos para esse princípio e nós precisamos entender o que é que ele vai fazer nas nossas vidas. Mas a permissividade não se encaixa com o ensino da Escritura. A permissividade é um erro, é um extremo a ser evitado. No outro extremo, nós vamos ter punição. No outro extremo da permissividade, nós vamos ter a punição. Punição é um modo de olhar para a educação que nasce da ira. A punição, ela é movida por um coração iracundo. Ela é reativa. Ela vê uma situação e ela reage emocionalmente, e aquela reação emocional é uma ira marcada pelo pecado, é uma ira que se manifesta de uma maneira agressiva contra a criança. Aqueles que adotam o método da punição, eles têm medo de perder poder. Eles têm medo de perder poder. Em casa eles são senhores, eles são reis, eles são soberanos. E o exercício do seu poder é manifesto através da disciplina física. Eles têm medo de ser fraco demais. Eles olham para essa sociedade e dizem, olha, a nossa sociedade perdeu os valores, então nós precisamos reconquistá-los pela força. Essas são pessoas que não têm temor do Senhor. Enquanto as pessoas permissivas, ela tem medo das pessoas. A educação que visa a punição, ela não tem temor do Senhor. Eles acreditam que têm o direito dado por Deus para fazer o que quiserem na disciplina física dos seus filhos. E é por isso que quem tem esse método de educação caminha em direção à agressão. Então esses são os dois extremos. Permissividade, que te leva a ser frouxo. Punição, que te leva a ser agressivo. As Escrituras condenam esses dois extremos. O que a Escritura ensina? Porque a Escritura inclusive vai dizer, pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-os segundo a disciplina e o conselho do Senhor. Você tem que criar o seu filho, você tem que educar o seu filho, você tem que discipliná-lo, mas tem que ser de acordo com o conselho de Deus. Você não é autônomo na disciplina do seu filho, você é participante de um projeto de resgate que Deus iniciou e Ele quer usar pais para realizar. Nós não somos donos dos nossos filhos nesse sentido. Os nossos filhos não são nossos no sentido de que eles são nossas propriedades. No sentido de que nós vamos fazer com eles o que nós quisermos. Não. A instrução, o conselho e a disciplina tem que seguir a orientação de Deus na Escritura. Esses são os extremos. Essas são as violações. Então, o que é disciplina bíblica? Bom, a disciplina bíblica é diferente da punição, é diferente da permissividade, porque ela nasce da sabedoria. A disciplina bíblica, ela é proativa. A pessoa permissiva, ela é inerte. A pessoa que vai usar a punição, ela vai ser reativa, ela reage emocionalmente. Mas a disciplina bíblica, ela é proativa
relacionada à sabedoria divina. Nós temos que tratar os nossos filhos, levando-os a entender a sabedoria divina. Isso é uma manifestação de submissão à autoridade de Deus. Nós não queremos disciplinar os nossos filhos porque nós temos um projeto de poder dentro de casa, mas porque nós acreditamos que existe um projeto de Deus dentro da nossa casa, do qual nós somos parte. Nós temos desejo de ser adequados. Nós não queremos ser frouxos, nós não queremos ser agressivos. Nós queremos ser adequados. Isso nasce do temor a Deus. A disciplina bíblica é um ato de sabedoria. E o temor ao Senhor é o início dessa sabedoria. O início da sabedoria é esse temor. E se nós quisermos usar a vereda da sabedoria para instruir, criar os nossos filhos, nós vamos precisar entender o que é que essa disciplina sugere. Para os pais permissivos, é importante dizer que a Escritura diz claramente que a disciplina física é necessária. Para os pais agressivos, é necessário dizer que a disciplina bíblica ela não é violenta e ela é uma pequena parte da educação dos nossos filhos. Para pais que querem disciplinar, vocês precisam entender. O que nós vamos falar hoje, com ênfase, é um ponto de todos os outros que nós já conversamos. A instrução das Escrituras, mediada pelo Evangelho, focada em Cristo Jesus, tudo isso faz parte do contexto da disciplina. A disciplina física é somente quando as coisas dão errado. Quando não existe, os filhos não nos escutam. Quando os nossos filhos se rebelam. Mas é uma pequena parte. Não é a parte mais importante. Mas é uma parte necessária. Provérbios nos diz o seguinte: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não deseje causar a morte dele. Na linguagem de Provérbios é deixar de disciplinar os nossos filhos. É deixar que eles vivam de acordo com a sua própria tolice. E de acordo com a sua própria tolice, eles vão levar para veredas que não são de vida. É uma vereda de morte. Se você quer que ele cresça olhando para o Senhor, uma vereda de sabedoria que leva ele a entender o peso do seu pecado, a consequência do seu pecado, você vai precisar entender que a disciplina física é necessária. Mas qual é o princípio que as Escrituras nos ensinam, então, a respeito dessa disciplina física? Eu gostaria de mostrar para vocês que a disciplina física tem fundamento nas Escrituras e não é muito difícil de demonstrá-lo. O que nós vamos perceber é que é muito difícil de executar, mas de demonstrar não é. Se nós abrirmos as Escrituras e lemos as Escrituras, nós vamos observar que Deus não tem nenhum problema com a disciplina física. Em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, nós lemos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem ele deseja o bem. Observe esse texto é muito importante. Esse texto mostra que o caráter de Deus, o caráter amoroso de Deus, se manifesta aos seus filhos através da sua disciplina e repreensão. Nós não estamos dizendo que a disciplina física nasce de um pai de coração iracundo. Nós estamos dizendo que ela nasce do coração de Deus, de um Deus amoroso. A disciplina física é uma das marcas do tratamento que Deus tem para nós. Você já foi disciplinado pelo Senhor? O Senhor já repreendeu você em algum momento da sua vida? Você sabe o quanto aquele momento foi dolorido? Você sabe o que significa insistir na rebeldia contra o Senhor e o quanto isso é ruim? E o quanto você sofreu? Mas você também já aprendeu o quanto Ele nos ensina nesse processo. Enquanto Ele quebra o nosso coração, enquanto Ele refaz a nossa vida, por meio da sua disciplina e correção. Ele nos ama demais para nos deixar no caminho do pecado. Ele nos ama demais para nos deixar viver uma vida enveredada para a morte. Faz parte do caráter de Deus corrigir e resgatar os seus filhos do caminho do pecado. Essa é uma característica do caráter dele. Mas eu gosto muito desse paralelismo. O Senhor disciplina quem ama, da mesma forma que um pai faz com um filho que deseja bem. Nós, pais, disciplinamos fisicamente os nossos filhos,
Porque nós estamos espelhando o amor de Deus dentro de casa para as nossas crianças. Nós fazemos a disciplina bíblica porque ela faz parte da descrição do caráter de Deus, do amor que Ele tem, e porque nós queremos o bem dos nossos filhos. Nós disciplinamos então porque faz parte do caráter de Deus. Esse é um princípio apresentado nas Escrituras. O segundo princípio que nós vemos nas Escrituras é esse de Provérbios 23. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Discipline a você mesmo com vara, e assim você livrará a alma dela da sepultura. A ideia de morte aqui no caminho de Provérbios é o seguinte: a vereda da justiça, a vereda da sabedoria, ela é muito bem definida pelo Senhor. Ele vai dizer, se você quer que o seu filho ande nesse caminho da disciplina, da sabedoria, você vai precisar disciplinar o seu filho, porque senão ele vai escolher um caminho que leva à morte. Um filho sozinho, ele escolhe caminhos que são ruins. Eles precisam ser instruídos, educados, discipulados. Eles precisam ser chamados para perto. Mas quando nada dá certo, quando o coraçãozinho duro deles continua fazendo com que eles caminhem em direção ao mal, a disciplina bíblica o volta e redireciona a vida deles, a visão deles, para o caminho da sabedoria. Nós disciplinamos os nossos filhos porque nós queremos ser fiéis ao Senhor. Faz parte do caráter de Deus nos disciplinar, mas nós também queremos ser fiéis a Ele. Quando o Senhor pede de nós a disciplina dos nossos filhos, nós não queremos ser infiéis ao que Ele ensina. Porque quando Ele me diz, sede santos como eu sou santo, eu não leio isso como uma sugestão. Eu não digo que existem graus de santidade que eu devo fazer. Eu não negocio as ordens claras do Senhor. Eu preciso entender o que ela significa na minha vida, no meu contexto. Não existem negociações às ordens dele. Quando Deus dá uma ordem, nós só temos duas opções. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. E disciplina física é uma daquelas coisas que ele determina que é importante, que é parte do caráter dele, que é uma ordem para nós pais. Nós disciplinamos fisicamente os nossos filhos porque nós queremos ser fiéis a Deus. Mas uma terceira razão para entender o princípio da disciplina na Escritura é que nós queremos ser também fiéis à criança, aos nossos próprios filhos. Olha o que Provérbios nos diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. A vara da disciplina aqui é uma expressão muito específica para definir a disciplina bíblica. O coraçãozinho dos nossos filhos tem um monte de insensatez. E a maneira de tirar a insensatez do coração é disciplinar fisicamente os nossos filhos. Se nós evitarmos, se nós pouparmos fisicamente os nossos filhos dessa disciplina, nós estamos permitindo que essa insensatez se instale no coração deles. Eles já não nasceram desejando a sabedoria. Eles já não nasceram santos por Deus. Eles já nasceram pecadores. Esse mundo já está cheio de oportunidade para tolice. Se nós não treinarmos os nossos filhos de casa a voltarem os olhos para o Senhor, para a Escritura em Cristo Jesus, eles não vão responder ao caminho da sabedoria. Tem toda a chance, porque esse é o grande potencial deles se voltarem contra o Senhor e eles se voltarem em direção à insensatez e à tolice. Eles precisam de redenção em Cristo Jesus. E parte desse processo de resgate é feito através da vida dos pais, que instruem e apontam a verdade, que ensinam de acordo com a verdade, que falam aquilo que a Escritura ensina, que apontam para Cristo Jesus dentro de casa e que corrigem os seus filhos quando eles estão errados. Isso vai fazer bem para ela. A disciplina física é uma questão de fidelidade para com a criança também. Olha só o que diz Provérbios 29, a vara da correção ela dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha sua mãe. Eu acho muito curioso que o autor desse provérbio usa envergonhar a sua mãe. E eu acho que existe uma razão para colocar a mãe e não o pai.
Fala envergonha o pai faz assim, ó. Envergonhar o pai, é ele que fez, ele que se vire. Mas você já percebeu como que o comportamento dos filhos machuca o coração da mãe? Você já percebeu que quando a criança vem para a igreja com um tênis de cada pé, com uma meia de cada cor, com o cabelo despenteado, a primeira coisa que a mãe pensa é: o que é que eles vão pensar de mim? Está no coração da mãe. Porque reflete, ela acredita que o comportamento do filho reflete quem ela é. Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Porque a gente não gosta de passar vergonha, né? Não, estou brincando. É porque a vara da correção dá sabedoria. Se quisermos que os nossos filhos aprendam a vereda da sabedoria, nós vamos precisar usar a vara. Porque a vara tira a insensatez do coração e oferece sabedoria no lugar. Tira a insensatez do coração e oferece sabedoria no lugar. O princípio das Escrituras é muito claro. Nós queremos evitar os extremos, como nós já definimos. Mas o princípio da sabedoria está claro. Nós disciplinamos fisicamente os nossos filhos, porque faz parte do caráter de Deus disciplinar. Porque nós queremos ser fiéis àquilo que Ele ensina. E porque nós queremos ser fiéis com os nossos filhos também. Nós queremos o bem deles. Mas é aqui que nós vamos chegar na parte difícil dessa mensagem. Ok, joia, como é que eu faço isso? E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem 1,5 milhão de formas de fazer a aplicação da disciplina disponíveis em vídeos do YouTube e tutoriais do Instagram. Existe uma fonte inesgotável de dicas nesse assunto. Existem várias e várias escolas de como ensinar a aplicação desses princípios. O que eu quero fazer com vocês é o que eu entendo ser o melhor caminho de sabedoria entre todos esses muitos caminhos que existem por aí. Essa é a versão definitiva, pastor? Claro que não. Mas eu acredito que esse caminho que eu vou apresentar vai ajudar aos pais, nós pais, a evitarmos os extremos da permissividade e da punição. Eu quero propor para vocês que a melhor maneira de entender o caminho da sabedoria é evitar os extremos de permissividade e punição. Para fazer isso, eu vou fazer uma coisa que talvez vai morrer no coração de alguns de vocês. Porque eu nunca usei tantas aliterações ao mesmo tempo. E eu quero dizer para vocês que eu gosto muito da letra R. Então eu quero apresentar 5 R's para vocês. Ok? 5 R's para vocês. Esses 5 R's que eu vou apresentar são 5 R's da disciplina bíblica de acordo com a sabedoria de Deus. Ok? O que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: quando tudo der errado, se eu pudesse fazer um checklist com 5 coisas que você deveria considerar, esses são os 5 pontos. Esse é o caminho que eu quero mostrar para vocês. A punição de um lado como algo ruim e a permissividade do outro como um lado ruim. E eu quero demonstrar o caminho da sabedoria do meio, evitando os extremos. Eu demorei 18 horas, não estou brincando, mas eu demorei muito tempo para tentar desenhar isso que vocês estão vendo aí. Se não ficou claro, me perdoa. O que eu quero dizer é o seguinte: no meio é o caminho da sabedoria. Dos lados é o caminho ruim. São caminhos ruins. São versões alternativas que são muito ruins. Usando uma figura da Fórmula 1, essa onde fica a brita, a grama, a zebra. Ok? O caminho da sabedoria. Qual é o primeiro R, então, que eu proponho para vocês para aplicar essa sabedoria? Eu chamo o primeiro R de regras. Estabelecer regras e não sugestões na sua casa. Por que eu acho que a disciplina bíblica tem que começar com regras? Porque é muito difícil você exercer disciplina para o seu filho sem que você tenha deixado claro quais são as regras. Se você não estabelecer regras com clareza para o seu filho, você não tem como saber se ele obedeceu ou desobedeceu a você. Não é verdade? Se você chega para o seu filho e diz assim: querido filhinho, come o papá vai ficar muito feliz se você comer o papá. Aí você sai e volta, a criança não comeu o papá. Ela te desobedeceu? Não. Você deu uma sugestão para ela. Quando você dá sugestão para o seu filho, você entra numa área chamada debate, negócio, negociação. E aí você fica ali no 1 a 1 com o seu filho.
filho, se você comer, então o papai vai dar um docinho de sobremesa. Isso é negociação. Você está entrando no seu filho, tratando ele de igual para igual, para tentar manipular o coração do seu filho para fazer o que você quer que ele faça. Quem que tem horário para sair depois do almoço? É você ou ela? É você. Por que você quer que ele coma correndo? Porque você está desesperado com o seu horário. Você tem um relatório para preencher, uma ligação para fazer, tem que voltar para a sala de aula. E você entra naquele negócio com o seu filho. Mas se o seu filho não come e ele não escuta as suas sugestões, ele te desobedeceu? Não. Porque na negociação não existe desobediência. Existem negócios não concluídos. Existem tarefas não realizadas. Se você não estabelecer com clareza quais são as regras, você não consegue nem dizer se seu filho cumpriu ou não. E aí você vai ficar bravo, vai lá, senta a mão na criança. A criança não sabe por que ela está sendo disciplinada. Ela vai olhar para você e vai falar, o que você está fazendo? O que está acontecendo aqui? Por que você está gritando comigo? Porque você acreditava que a negociação era a sua forma de exercer autoridade. Quando a sua autoridade não foi verificada ou aceita pelo seu filho, você reage de maneira punitiva. Você reage de maneira equivocada. Se você não estabelecer regras e não sugestões, você não vai conseguir saber se seu filho te obedece ou não. Nem o seu filho. Você vai criar ele em um sistema em que ele não sabe onde está o limite. Porque ele não recebeu limite de regras dentro de casa. Quando você pensa em regras dentro de casa, tem 3 regras maiores, ou tipos de regras que toda casa vai ter. Toda casa tem regra da casa. Por exemplo, a hora que acorda, como que senta, como que segura o garfo, como que responde, como que fala, se tem que dar benção, se não tem que dar benção para a avó. Tem um monte de regra que é da sua casa, que é da sua família e que não faz sentido para mais ninguém. Não faz sentido, isso faz parte da sua casa. Todo mundo tem regra de segurança. Algumas famílias tiram todas as tomadas do alcance da visão da criança, botam esparadrapo, colocam aqueles protetores de quina para não deixar a criança dar-lhe a cabeçada na quina da mesa. Não tem mesa de vidro no centro da casa por questões de segurança. E você faz isso por proteção da criança. Você quer que ele entenda que aquilo é ruim para ele. Não põe o dedo na tomada. Tolo! Você vai se queimar. Regras de segurança. Mas se você não tiver bons motivos para suas regras, você corre o risco de entender que regras elas funcionam como um regime militar. E que seu filho tem que acordar, bater continência e saber todas as regras. Ele desvia da mesa automaticamente porque ele vai responder todas as suas ordens. E de repente as regras se tornam mais importantes que o relacionamento. Existem alguns perigos aqui. O primeiro deles é que regras sem relacionamentos levam à rebelião. Olha, a quantidade de R nessa frase me deixou orgulhoso. Repita comigo. Regras sem relacionamento leva à rebelião. Olha lá. Por que você põe regras na sua casa? Porque seu filho precisa de limites. Mas se você dissolver o seu relacionamento com ele nessas regras, você está condenando ele à rebelião. O coração dele vai endurecer contra você. Qual que é o problema do outro lado? É que relacionamentos sem regras levam ao ressentimento. Você já viu aquelas crianças que você faz tudo, os pais fazem tudo por ela e ela está sempre irritada? O pai faz tudo por ela está sempre brava. Ele sempre acha que merece mais, que precisa mais e que ele nunca tem o suficiente, porque ninguém é bom o suficiente. São crianças ressentidas, porque os pais lidam com os filhos como amigos e não estabelecem regras para estabelecerem limites para eles. Nós precisamos ter regras dentro de casa, mas cuidado. Regras demais vão sufocar seu filho. Regras de menos vão sufocar você. Regras de casa, regras de segurança. Se na sua casa as regras não forem motivadas pelos princípios da Escritura, você corre o risco de tentar criar na sua casa um quartel-general. Isso vai fazer muito mal a longo prazo para os seus filhos. Por isso, o primeiro R que eu sugiro para vocês
no processo da disciplina é regra. Tudo deu errado, seu filho se comportou super mal. Você vai olhar para ele e a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é: eu tenho uma regra específica para ele nesse caso, para que eu possa discipliná-lo, ou eu preciso instruir o meu filho a respeito de uma regra que ele ainda não conhece? Ou eu preciso instruí-lo a respeito de uma regra que ele conhece e não se lembra? Ou que ele conhece, se lembra e não quer seguir? Percebe que existe uma grande diferença entre ter somente regras? Nós temos que entender o que é que está acontecendo naquele momento. Se eu pudesse desenhar, eu desenharia desse tipo, desse modo. Os princípios, as regras da nossa casa têm que ser orientadas por princípios das Escrituras. As nossas expectativas têm que estar claras, as nossas regras têm que ser claras, as nossas regras devem ter bons motivos bíblicos, mas nós queremos evitar a libertinagem de um lado, que é aquela que diz que regras roubam a liberdade da criança de ser quem ela é. Não, isso não. Isso, por favor, não. E do outro lado, o legalismo, que nós vamos ver que as regras elas são quase redentoras. Esses são os extremos. Então, sim, nós temos que ter regras na nossa casa, sim, mas elas vão funcionar como princípios. Eu já instruí isso o suficiente, isso é claro para ele. Eu preciso reforçar esse princípio. Eu preciso reensinar esse princípio. Eu preciso reensinar o ensino que eu já reensinei ontem de manhã. E filhos, a gente vai repetir e repetir com eles. Se você lembrar da sua criação, você vai perceber que as coisas que você mais lembra dos seus pais são as coisas que eles repetiram para nós. Porque é isso que nós fazemos. Os pais é um trabalho de repetição. Nós vamos precisar repetir muito. Então, tudo deu errado. Estamos diante de um comportamento muito ruim dos nossos filhos. Pare e pense, eu tenho alguma regra aqui? Por exemplo, o dedo na tomada. Regra de segurança. Filho, não põe o dedo na tomada. E a criança faz assim para você: filho, não põe o dedo na tomada. E você olha assim: filho, não põe o dedo na tomada. Filho, mamãe está falando. Se você não ouvir a mamãe vai fazer pam, pam. Por que a criança faz isso? Porque ela está desafiando as regras da casa? Não. Porque ela está desafiando uma ordem que você deu. Porque ela quer dizer para você que ela é dona do corpo dela e ela faz o que ela quer. O que ela não sabe é que esse pensamento é tolo, que isso é imprudente, que não é sábio. E por isso que você tem uma regra na sua casa: não coloque o dedo na tomada. Por isso que regras salvam vidas. Se você está acostumado a negociar com seu filho, e tudo que você faz é uma negociação com ele, quando ele precisar de obediência imediata, ele não vai ter obediência imediata para te oferecer. Quando você sai com seu filho, você fala: fica comigo, anda do meu lado, não sai correndo. Por que que você faz isso? Porque se ele sair correndo na rua e passar um carro, ele pode se acidentar. Se ele não entender as regras, a vida dele pode estar em risco. Quando ele sai correndo e você fala: para, filho, não vai na rua. Se ele está acostumado a negociar com você, talvez ele não tenha tempo de reagir antes do carro passar na rua. Pode custar a vida dele. Regras são importantes. A obediência é necessária. Para a obediência acontecer, as regras são necessárias. E se nós estamos treinando os nossos filhos a negociar, nós estamos criando um ambiente propício para situações ruins e negativas. Nós precisamos dessas coisas acontecendo. Segundo R que eu quero oferecer para vocês é responder. Eu quero dizer que existe uma diferença entre responder, reagir e não fazer nada. Não fazer nada nós sabemos é a inércia. Não fazer nada nós sabemos é a permissividade. Mas eu quero distinguir para vocês a reação e a resposta. A punição reage, ela é reativa. Ela é movida por ira. Ela vê uma coisa, acontece, a ira toma conta do coração e tem uma reação explosiva. A disciplina bíblica não pode seguir esse caminho. Esse é o caminho da punição. Para ilustrar isso, eu gostaria que você pensasse no seguinte cenário.
tem uma casa pegando fogo no quarteirão onde você mora. E do lado de fora você vê uma família chorando em prantos, enquanto chega um caminhão do bombeiro. E as pessoas da casa estão fugindo do fogo, as pessoas do corpo de bombeiros estão indo em direção ao fogo. E na casa da frente tem um vizinho tomando uma caipirinha assistindo o show. Esse é o permissivo. Ele olha a casa pegando fogo e não faz nada. Não é minha responsabilidade. Eu não tenho nada do que fazer lá. O reativo, quem que é? São os familiares que estão fugindo dali. É uma resposta emocional. Quem é que responde ao fogo? É o bombeiro, que desce e vai em direção ao fogo para apagar o fogo e salvar a casa. Eu queria que você pensasse na sua função de pai como a do bombeiro, que vê a casa pegando fogo e vai em direção dela para salvá-la. Porque, como pais, grande parte do nosso trabalho é apagar fogo. A gente vai apagar incêndio o tempo inteiro. As crianças estão brigando dentro de casa. O que você tem que fazer? Você tem que apagar o fogo. As crianças estão brigando com os amiguinhos da escola. Tem que apagar o fogo. Eles foram desrespeitosos com o pai e com a mãe. Tem que apagar o fogo. Mas se você for para apagar o fogo de maneira emocional, o que você vai fazer? Você vai responder com gritaria. Você vai responder com ódio. Você vai responder com ira. Esse é o caminho da punição. O caminho da permissividade é esse daqui. Essa semana eu estava conversando com um casal que contou a história de um amigo de trabalho. O marido contou a história de um amigo de trabalho que ele tem, gente com quem ele convive. E ele estava vendo os filhos, as fotos da família dele e falou: nossa, deve ser muito difícil para você lidar com crianças nessa idade, porque eles são muito peraltas, né? O que você faz? Aí ele falou: não, seguimos os princípios de educação dentro de casa, né? Mas ele achou a pergunta muito estranha, porque quem fazia a pergunta tinha um filho de 3 anos. Ele falou assim: mas você também é pai, o que você faz com seu filho? Ele falou assim: meu filho tem 3 anos, pô. Não está na hora de disciplinar, de fazer nada dessas coisas, de instruir. Ele falou assim: nossa, gente, onde é que isso vai parar? E como se não fosse pior, as histórias foram, a conversa foi se estendendo, e ele conta esse exemplo sem brincadeira. Ele falou assim: a minha mulher precisou viajar, e aí a gente tem uma babá que vem e fica com a criança. Rapaz, que dó dessa criança, porque o moleque chorou a noite inteira, eu não vi nada. Esse é o extremo da permissividade. Distância, separação. Esse é o extremo da inércia. Não fazer nada. Como que você vê o seu filho chorar a noite toda e aquilo não te comove em nada? Você pagou alguém, você deixou sua responsabilidade na mão dessas pessoas? Esse é o extremo da inércia. O extremo da punição a gente conhece. O extremo da punição é quando a resposta, a reação dos pais é agir de maneira irada. Por isso, para sua resposta, considere esse princípio. Emoções são bons passageiros, mas são péssimos motoristas. Emoções dirigindo um carro, elas podem causar acidentes. Emoções guardadas no porta-mala, trancadas lá dentro, vão ser péssimos para você no futuro. Eles têm que estar no lugar do passageiro. Você vai ouvir as suas emoções, porque são reações normais. É muito normal subir um ar de fúria do nosso coração quando os nossos filhos estão tentando se levantar contra a nossa orientação, nosso ensino, até mesmo as regras da nossa casa. Mas se nós deixarmos as emoções tomarem conta, a tendência de sair da disciplina para a punição é muito grande. Por isso, lembre, a diferença entre reagir e responder está extremamente ligada às nossas emoções. Um outro princípio que eu gostaria de sugerir para você é: não leve a ofensa do seu filho para o lado pessoal, mesmo que tenha sido. Quando seu filho reage de maneira ruim contra você, não leve isso de maneira pessoal, porque quando nós levamos de maneira pessoal, é o nosso reino, as nossas regras, a nossa legislação que foi violada, e aí nós reagimos ao invés de responder. Mesmo que seu filho tenha feito uma coisa que é completamente contrária a você, coloque a ação dela num contexto maior. E lembre, ela é uma criança pecadora. O coração dela está armado para o mal. O coração dela está ligado à insensatez. Se ele reagir mal, faz parte da natureza caída da criança. Faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Não se permita reagir quando tudo der errado.
Se eu pudesse desenhar isso para vocês, eu diria o seguinte, que o caminho da sabedoria, ele ensina a responder com zelo. Do lado do permissividade, nós vamos dizer conivência. Na conivência você viu que aquilo está errado e você fala, eu não vou fazer nada. Eu vou ser conivente com aquele comportamento, que aquilo está ok. E do outro lado, nós vamos encontrar a ira. Aquela ira pecaminosa mesmo, aquela que toma a conta do nosso coração, porque a nossa regra foi quebrada, porque o nosso coração foi partido. Essa é a punição. O zelo, eu gostaria de sugerir para vocês que é o comportamento que Jesus tem. Jesus nunca se omite de ensinar. Jesus nunca se omite de reagir, de responder, de corrigir. Por zelo, Jesus entrou no templo, virou as mesas, colocou todo mundo para fora. Ele agiu com zelo. Mas o zelo dele não era pela sua própria imagem. O seu zelo era pelo Senhor. Ele confrontou os fariseus de maneira zelosa, porque a verdade das Escrituras estava sendo corrompida por eles. Ele confrontou os discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo o seu ensino. Mas grande parte do ministério de Jesus foi dedicado a quê? A instruir. Nós temos alguns eventos em que o nosso Senhor reage, confronta, ele entra no templo uma única vez. Grande parte do seu ministério foi instruir, corrigir, responder de maneira zelosa e pensar nos nossos filhos dessa mesma maneira. O terceiro R que eu sugeriria para vocês é que vocês relacionem o que está acontecendo. Lembra do seu próprio pecado e como Deus te trata. Como princípio, lembra da história da parábola do filho pródigo? Que um pai tem 2 filhos ruins. Você lembra dessa parábola? O primeiro filho ruim, o que ele quer? Ele fala, pai, me dá tudo que você tem que eu vou embora. E ele vai lá e gasta tudo. E ele vai para o fundo do poço. Ele chega no pior lugar possível. Ele trabalhava de vendedor de ticket do Palmeiras. Era essa a função dele, no mais baixo que dava para chegar. Mas um dia ele se arrepende e fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu prefiro ser um escravo na casa do meu pai do que ficar trabalhando com porcos. Ele vai para casa. Lá ele chega e o pai o recebe com uma festa. Você fala, que pai inadequado. Que pai inadequado. Como que você dá uma festa para um menino que acabou com todo o seu dinheiro? Que corrompeu o seu nome, que fez vergonha no seu nome? Que foi tolo, insensato ao nível máximo. Como que esse pai recebe esse filho de coração aberto? E como que esse pai trata o outro filho de maneira tão dura? Porque o outro filho vai para ele e fala assim, ô pai, o senhor vai dar festa para ele? E eu estava aqui com o senhor o tempo inteiro. O pai olha para ele e fala assim, tudo que é meu é teu, você já tinha tudo isso aqui. Eu tinha perdido um filho, agora ele voltou a viver. Essa parábola ensina que arrependimento é muito mais importante que correção. Muito mais importante. Relacionar o nosso pecado é lembrar da graça de Deus, que ela é suficiente para receber com alegria o filho verdadeiramente arrependido. Aquele filho estava arrependido do seu pecado. A disciplina que Deus tinha operado no coração dele tinha sido efetiva. E o pai gracioso entendeu que aquele filho arrependido era alegria para o seu coração. Os nossos filhos vão nos tentar, vão fazer coisas horríveis contra nós. Mas nós precisamos ter esse tipo de graça para quando eles são verdadeiramente arrependidos. Mas nós também vamos precisar de graça suficiente para confrontar prontamente o filho verdadeiramente endurecido. O filho que ficou estava duro. O coração dele era endurecido. Ele não queria reagir da maneira adequada. E o pai precisou dar uma entrada no filho. Porque esse era um coração duro. Observe, às vezes Deus nos deixa chegar no fundo do poço para que a gente possa olhar para cima. Ele faz isso com a gente. E às vezes, como pais, nós vamos ver os nossos filhos tomar atitudes exatamente assim. E a nossa alegria tem que ficar reservada para o momento em que eles se voltarem verdadeiramente arrependidos. Porque esse é o grande objetivo da disciplina. Porque se você disciplinar fisicamente o seu filho de maneira irada, iracunda, isso pode produzir nele muito mais ira contra você, muito mais problema contra você. Verdadeiramente arrependido. Nós precisamos pensar nisso. Se eu pudesse desenhar para você, eu desenharia da seguinte maneira.
o caminho da sabedoria nos ensina a lidar com graça com os nossos filhos. Mas não com hipergraça para tentar desculpar o pecado dos nossos filhos. Porque esse é um problema. Algumas pessoas usam o conceito de graça para dizer: olha só o nosso filho, corrompido, ruim, tadinho. Ele não tinha alternativa. Ele não podia fazer diferente. Coitadinho do meu filho. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava com sono, ele estava cansado. E você começa a dar desculpas para o pecado do filho. Esse é o caminho da permissividade. Você não está olhando para o pecado do seu filho como Deus olha para o seu pecado. Porque Deus não olha assim para o seu pecado. Deus não vê o seu pecado e fala: ah, tadinho, ele adulterou, mas coitado também, né? A esposa estava doente. Ele não faz isso. Nunca vai fazer isso. Porque isso não é graça. Ah, tadinho, ele bateu na mulher em casa, mas também ela estava falando tanto. Deus não faz isso. Ah, ele chegou em casa brigando com todo mundo. Murilo não tinha almoçado. Ah, ele estava com fome. Deus não faz isso com você nunca. Nunca faça isso com seu filho. Não tente achar desculpas para o pecado do seu filho. Pecado é pecado e precisa ser tratado. Existe um contexto que você pode ser leve no seu tratamento. Porque ele está com fome, porque ele está com sono, porque ele está doente. Mas não deixou de ser pecado. No outro extremo, nós vamos ver a culpa do pai que vai colocar a culpa no garoto, na criança. E não vê a diferença entre o pecado, o coração pecaminoso e a atitude da criança. Então a culpa é de quem? A culpa é da criança. Aí é ira, aí é amargura, aí é gritaria, indignação. E se você abrir em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo vai dizer: livrem-se da amargura, da gritaria, da indignação. Nós não podemos ter isso dentro de casa. Quanto mais tentar achar que isso é ferramenta de disciplina, não é. Essas são obras da carne. Se nós quisermos que os nossos filhos andem no caminho da sabedoria, nós precisamos mostrar para eles os frutos do Espírito e agir com graça com os nossos filhos. Tem hora que a graça é confrontar o filho. Tem hora que a graça vai dizer: é hora de abraçar, verdadeiramente arrependido. É hora de voltar para o relacionamento com os pais. Mas o coração está duro, a graça ensina a confrontar. Porque é assim que Deus nos trata graciosamente. 4R que eu daria para você é refletir. Você chegou na situação. Existe uma situação que o seu filho está atrapalhando, você vai precisar entender que o pecado dele é contra Deus e não uma ofensa contra você. Você vai ter que lembrar disso. Quem tem mais de um filho sabe, vai conhecer essa história. Vamos imaginar uma situação hipotética que talvez nunca tenha acontecido. Que você tivesse um irmão mais velho que tem o desejo de funcionar como pais para o irmão mais novo. Vocês ouviram alguma coisa parecida com isso em algum lugar? Quando o filho mais velho ele acredita que ele assume a função dos pais quando os pais não estão perto? Imagina que esse filho tivesse esse costume de agir como pai com a irmã que é mais nova e fosse de alguma maneira tentar ser dominadora contra essa irmã. E vira e mexe, você tem que dizer para o seu filho: para de tentar agir como você não é o pai dela, para com isso. Mas você está na sala e escuta na cozinha o seguinte: você não vai... sai, Melissa, você não vai pegar isso. Isso não é para você, sai, Melissa. E lá do fundo, seu coração já se inflamou com toda aquela misericórdia pacífica que existe dentro de você. E de lá da sala você já grita: Natan, para de dar ordem para sua irmã. Só que você está tão irado que você vai até a cozinha e chega lá. Ele está com a mão estendida, com uma faca na mão, dizendo: você não pode pegar isso aqui. Ele está certo ou está errado? Quem está errado? É o pai, que gritou antes de entender o que estava acontecendo. Nós precisamos refletir sobre as coisas que estão acontecendo dentro de casa. Que pode ser que naquele dia ele fez uma coisa que era boa. Pode ser que naquele dia ele estivesse correto. Pode ser que naquele dia tenha dado certo. E acontece. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que agir com justiça para confrontar com amor. E nós vamos precisar de justiça para disciplinar com amor. Mas às vezes nós vamos precisar de justiça para pedir perdão.
Porque quem agiu errado fui eu. Percebe a diferença? Nós temos que tomar muito cuidado para não achar que a prerrogativa da disciplina das Escrituras é uma carta branca para o pai fazer o que quer. Não é verdade. Se eu pudesse desenhar para vocês, eu diria o seguinte: nós vamos refletir com justiça, porque nós queremos confrontar os nossos filhos para restaurá-lo, mas nós não vamos justificar os erros deles. Nós não vamos justificar o comportamento dos nossos filhos e nós também não vamos condenar. A justificação são os frouxos, que vão dizer: ele é assim por causa da mãe dele, a avó dele era assim, isso está na família. Isso está errado. Do outro lado são os fariseus que estão prontos para condenar. São os legalistas que vão viver pela regra. O caminho da sabedoria vai sugerir que você tem que ter disciplina. Mas a partir do momento em que você já aprendeu que tem que ter regras, que tem que responder, que tem que ajudar os nossos filhos a relacionar o pecado deles com o nosso próprio Senhor, a refletir sobre a situação que ele está, então é hora de pensar em redirecionar o comportamento da criança. A disciplina bíblica significa oferecer a correção adequada para aquele evento. Nós não queremos nem a omissão da correção, nós não queremos nem a agressão, mas nós queremos um tipo de disciplina que restaura os filhos. É isso que nós queremos. Mas existe um grande contexto que você tem que criar na sua casa para entender o caminho da sabedoria antes de você aplicar a disciplina física. Tudo o que a gente falou até aqui tem a ver com o que acontece antes. Somente quando tudo dá errado, que o meliante é reincidente, é que nós vamos pensar em uma disciplina física. Nós deixamos as nossas regras claras. Nós respondemos a situação de acordo com o que tem que acontecer. Nós já refletimos sobre o assunto, nós já investigamos a situação. Nós lembramos de como Deus nos trata. Se ainda existe no coração dessa criança uma rebeldia que está levando ele para o caminho da tolice, da insensatez, a vara da disciplina é um recurso a ser usado. Não é o recurso, não é o único recurso. Em casa nós somos favoráveis à disciplina física e nós usamos disciplina física em casa. Mas foram poucas as vezes que nós a executamos em casa. Por quê? Porque esse é um recurso. Não é o mais importante. O mais importante é a instrução, é o discipulado, é o exemplo. Isso é muito mais importante. Se eu pudesse desenhar para vocês, eu diria que o uso da vara, da disciplina física, é o oposto da omissão e da agressão. São os extremos que nós queremos evitar. Para concluir essa mensagem, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós conversamos aqui. Eu quero sugerir para vocês o seguinte, que o caminho de uma educação permissiva, ela tem uma visão negativa das regras. As regras são ruins. Ela reage com conivência ao pecado dos filhos. Ela relaciona o seu pecado para desculpar os seus filhos. Filho, papai também já fez isso, já fui assim também. Eu sei como você é. Ele reflete sobre a situação para justificar o comportamento do filho. Tá com fominha, tadinho, tá mal dormido à noite. Esse é o caminho da omissão da disciplina. Esse é um caminho a evitar. Esse é um caminho que nós precisamos esquecer. Porque a Escritura diz o seguinte: quem retém a vara odeia o seu filho. Nós não queremos reter a vara, porque nós amamos o nosso filho, os nossos filhos. Nós vamos discipliná-los porque nós os amamos. Mas o caminho da educação punitiva, o outro extremo, ela tem uma visão redentiva das regras. É bem legalista. Ela reage com ira ao pecado dos filhos. Ela relaciona o seu pecado para culpar o filho pelo pecado dele. Reflete sobre a situação para condenar o filho pelo comportamento pecaminoso. Essa pessoa vai praticar agressão. Esse é o caminho da punição. Esse não é o caminho da disciplina bíblica. O caminho da disciplina bíblica segue esse princípio: não irritem os seus filhos, mas criem segundo a disciplina e o conselho do Senhor. Então, qual que é o caminho modelado pela sabedoria? Bom, o caminho modelado pela sabedoria trabalha com princípios bíblicos ou com o conceito da lei, que é boa. A lei não é ruim. Ela responde com zelo ao pecado dos filhos
E zelo nós sabemos. Vai desde o muito bravo até a instrução. Tudo isso é responder com zelo ao nosso filho. Relembra o seu pecado, mas também lembra da graça de Deus. A graça de Deus não deixa impune o pecador. Mas a graça de Deus recebe com alegria o filho arrependido. Ele reflete sobre a situação para agir com justiça contra o pecado, não contra a criança. Contra o pecado no coração da criança. Essa pessoa vai praticar a disciplina. Ela colocou a disciplina bíblica no contexto que tem que estar. Essa pessoa é a pessoa que vai dizer: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Essa é a pessoa que entendeu a diretriz divina de praticar com sabedoria. Prometo, meu último desenho para vocês. É isso que eu posso resumir. O caminho da sabedoria se opõe à permissividade e à punição. Do lado da permissividade, nós vemos uma certa libertinagem com as regras, nós vemos a conivência com a desobediência, nós vemos a desculpa pelo erro, nós vemos a justificação pelo pecado e nós vemos a omissão na disciplina. No outro extremo, nós vamos encontrar o legalismo, que vê de uma maneira quase redentiva as regras. Nós vamos ver a ira contra a desobediência, a culpa da criança, a condenação do comportamento e a agressão do filho. Esse é o caminho que nós queremos evitar. O caminho da sabedoria, então, é esse, que responde com os princípios, que estabelece os princípios bíblicos, que responde com o zelo de Cristo, que relaciona a graça de Cristo, que reflete a justiça de Cristo e que redireciona a criança de volta para o caminho da sabedoria, para viver com o Senhor. Meus irmãos, era isso que eu queria fazer. Eu queria estabelecer os extremos para que o caminho da justiça, o caminho da sabedoria ficasse claro. Tem muitas outras perguntas nesse assunto, tem muitas outras questões, mas esse é o mais claro que eu consegui ser para tentar diferenciar a disciplina verdadeiramente bíblica da punição e da permissividade. Paul Tripp disse o seguinte: todas as vezes que você disciplinar ou corrigir os seus filhos, fale sobre a carência espiritual e de como ela é suprida pela obra de Jesus Cristo. Não deixe passar um único dia sem que, de alguma forma, os seus filhos ouçam novamente as lindas verdades do Evangelho de Jesus. A missão da misericórdia na qual você foi enviado como pai ou mãe tem o Evangelho como seu centro. O Evangelho de Jesus Cristo é a missão definitiva de resgate. Se nós disciplinarmos os nossos filhos de acordo com Cristo Jesus, nós estaremos instruindo-os no caminho do Evangelho, que tem esse resgate como obra definitiva. A disciplina física é uma parte de coparticipação nesse grande projeto que Deus tem para os nossos filhos. Não tenham medo de seguir as orientações das Escrituras. O que a Escritura ensina é verdade e promove o bem. Sejamos sábios para entender a diferença entre a permissividade e a punição. Nós buscamos o caminho da sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez usar esse tempo de culto para nos ajudar a lembrar da grandeza do Teu amor e da clareza da Tua palavra. Senhor, nós tentamos nessa manhã distinguir os extremos da disciplina bíblica para entender a Tua sabedoria. E hoje nós estamos aqui, Senhor, como pais que dizem: nós queremos cumprir aquilo que o Senhor pede de nós. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de acreditar que existe mais sabedoria nesse mundo, que existe mais sabedoria nos princípios desse mundo. Nos ajude a entender a grandeza e a beleza da Tua sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.